Boa noite, torcedor. Boa noite, torcedora. Eu sou o César. Hoje a gente está iniciando aqui, né? Um formato um pouquinho diferente do conteúdo que eu coloco neste canal no YouTube. Justamente na verdade, por dois motivos. O primeiro é a minha falta de expertise e vontade para editar vídeos, e até porque não fazia muito sentido postar vídeos de 20 minutos somente com o meu belo bigode na tela, né? Então, até que eu pense em alguma coisa um pouquinho mais criativa na hora de fazer alguma imagem, trabalhar alguma coisa, imagino que o ideal seja seguir somente com essas ferramentas de áudio aqui que a gente tem um pouquinho mais fácil, que são mais fáceis de trabalhar. Hoje é dia 4 de maio de 2025 e aqui é um comentário sobre a partida entre Vasco e Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Jogo em que o Palmeiras superou o Vasco pelo placar de 1-0. O jogo foi disputado no Mané Garrincha, o mando era do Vasco, mas na prática foi um campo neutro, né? E antes de falar sobre o meu time, assim, um breve comentário sobre o Vasco, que, ao meu ver, é melhor do que o Vasco do ano passado, que é melhor que o Vasco de 2023, mas ainda é um clube com fragilidade, estava desfalcado, sem Coutinho e Berrete, e então a expectativa era que o Palmeiras ganhasse. Essa questão de jogar na prática em um campo neutro também acende um alerta sobre o apequenamento do Vasco, né? Não fazia sentido uma partida importante dessa, um clássico nacional, o Vasco jogar fora de São Januário. Se fosse para jogar fora de São Januário, o ideal seria fazer um jogo no Maracanã, né? Com 60 mil pagantes, assim. Os palmeirenses têm uma relação, os organizados, né, de Vasco e Palmeiras têm uma relação muito boa. O Palmeiras sempre lota o setor de visitante quando os jogos são no Maracanã, independentemente de ser contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Fluminense. E a torcida do Vasco, eu tenho certeza que lotaria até o Maracanã ou São Januário, e não foi o que aconteceu no Mané Garrincha. E eu acho que isso daí acabou prejudicando muito a equipe do Vasco. Dito isso, falando do jogo, a gente teve um primeiro tempo falando do Palmeiras, né? Ofensivamente, o Palmeiras ele explorou sempre aquela bola que ou ela é alçada na área ou ela é transicionada para o outro lado do campo a partir da intermediária, né? Então isso daí gera muitos lançamentos, e isso daí dá a impressão de que é um jogo burocrático, assim, meio complicado mesmo. E a partir desses lances, o Palmeiras tentou criar, principalmente de duas maneiras: a bola aérea e chutes de fora da área. Foi assim que o Palmeiras ele conseguiu suas grandes oportunidades no primeiro tempo, que você teve uma bola que foi desviada num chute que o Richard Rios deu de fora da área, passou bem perto do gol do Léo Jardim, que foi traído pelo desvio e só conseguiu ficar olhando. E uma cabeçada para fora do Bruno Fux, que ali, na minha opinião, é um gol perdido, né? Tudo bem que o Bruno Fux não tem o cacuete de centroavante, digamos, mas aquela bola teria que sair um gol, né? Era uma chance clara. O Vasco da Gama, por sua vez, precisou se reinventar, porque, como eu já mencionei, estava sem o seu centroavante, Pablo Berrete, que é um dos melhores cabeceadores do mundo, né? Eu não falo sem medo de errar. O Berrete, eu diria que ele tá no mínimo, falando do fundamento da cabeçada, ele tá entre os 5 melhores cabeceadores do mundo. E o Vasco criou oportunidades em uma bola que o Lloyd Augusto tenta fazer um gol de saco,
isso daí foi meio que inexplicável, né? Mas ele perdeu o gol, a bola saiu fraquinha, foi recuada pro Everton. Um cruzamento que eu não sei o nome do jogador do Vasco, mas que cabeceia a bola na pequena área e o Emiliano Martinez divide, né? Interceptando a bola já na pequena área, ia ser gol se o Emiliano Martinez não estivesse ali. E uma terceira oportunidade, tudo isso daí no primeiro tempo, foi aquela falha do Everton, que a bola sobra pro Paulo Henrique do Vasco, que ele coloca de cobertura, e o Giai dá aquela bicicleta e tira a bola praticamente em cima da linha, né? Então, fora isso, tiveram algumas transições assim que o Lucas Piton ele colocou a bola pro Ryan, assim. Não, pro Lloyd Augusto, que o Ryan recebeu na entrada da área e finalizou, mas finalizou fraco, então não coloco isso daí como uma oportunidade de gol, mas o Vasco ele tentou produzir de uma maneira diferente do que tá habituado, né? Justamente porque normalmente a tática do Vasco é bola na área e o berrete que resolva, né? E tá certo porque é a melhor ferramenta que eles têm disponível. No segundo tempo, aí já muda um pouco. Como vocês podem ver, o Vasco até, na minha visão, conseguiu criar mais oportunidades do que o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco não conseguiu repetir isso. Muito por um declínio físico, né? Dos vascaínos, e o Palmeiras, nesse sentido, se sobressai contra praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. E nesse jogo não foi diferente. O Palmeiras conseguiu administrar muito melhor. Mesmo antes do gol, tava bem tranquilo, assim, a partida ela tava administrada. A gente conseguiu se proteger segurando a bola no campo de ataque do Vasco. E a gente criou 2 oportunidades, 3, né? No segundo tempo, que foi o chute do Emiliano Martinez, que o Léo Jardim foi buscar. Ele chutou uma bola que também foi desviada de fora da área, e o Léo Jardim buscou ela praticamente no ângulo. Teve o gol do Vitor Roque, depois de um erro grotesco do Hugo Moura na saída de bola. E inexplicável, não o erro do Hugo Moura. O Hugo Moura ele não tem a valência de ter uma qualidade de passe, né? Ele tem características diferentes, mas o Vasco tentar praticar uma jogada dessa contra o adversário que mais pressiona, melhor pressiona a saída de bola no Brasil, eu imagino, não faz muito sentido. E depois, né, teve aquela bola desperdiçada pelo Flaco Lopes, que ele faz tudo certo, aí no final ele perde a passada, assim, e perde um gol claro, assim. Era ele e o Léo Jardim, ele chuta a bola bem pra fora. Então, no segundo tempo, o jogo ele foi bem mais lento, o Palmeiras administrou muito melhor. Então, assim, foi uma vitória justamente no erro do adversário, mas meio que sem sustos, né? O gol parecia que estava amadurecendo. Se a gente não tivesse aquela paçocada do Hugo Moura, provavelmente a gente conseguiria encontrar alguma forma de abrir o placar. A gente continuaria martelando e a gente encontraria alguma alternativa. Dos pontos positivos que a gente consegue extrair dessa vitória, o primeiro, que acho que é o mais importante, é o gol do Vitor Roque, né? Que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E esse gol pode ajudar, na verdade, eu acredito que vai dar muito mais confiança e tranquilidade para ele nos próximos jogos, justamente porque em diversos momentos ele estava muito afobado para até tentar justificar para a torcida o investimento que fizeram nele. E ele acabava correndo errado, correndo para cima do goleiro para pressionar a saída de bola em momentos que talvez não precisasse, assim. Então, imagino que nesses próximos jogos isso daí ajude a fazer com que ele se posicione melhor, com que ele corra um pouquinho mais inteligente. Ele é um jogador extremamente inteligente, isso daí a gente já viu isso
A gente já viu isso daí dele nos outros clubes que ele já jogou. E espero que isso daí ajude ele a continuar seguindo o caminho das redes. Um segundo ponto positivo que é fundamental a gente destacar é mais uma partidaça do Giai. Ele, assim, jogou muito bem. Ele, mesmo que o Vasco tentou muitas jogadas pelo lado esquerdo ali, que é o lado que tem o Lucas Piton, se eu não me engano, como que é o nome? O Nuno Moreira, que é o português lá do Vasco, jogou em determinados momentos por ali. E o Giai não deixou barato, fez a partida dele, desarmou, fez interceptação de passes, assim. Ganhou muitas bolas, ganhou muitas divididas e foi coroado, assim, com aquela bicicleta dele que foi, na prática foi um gol, né? Era evidente que a bola ia entrar e ele tirou o lance em cima da linha. E a gente precisa, né, de um titular absoluto na lateral direita, urgentemente, justamente por uma limitação física que tanto o Marcos Rocha tem e o Mike também tem, duas limitações físicas diferentes, né? O Marcos Rocha é meio raro ele se machucar, mas ele cansa muito rápido. E o Mike, ele tem tido dificuldade de fazer 5 jogos seguidos, assim, né? Ele tá com um problema no pubis, até onde se eu não me engano é no pubis, mas um problema muito sério. Acho que a última partida dele ele jogou assim, ele entrou, ele jogou 10 minutos e já foi substituído. Então, o Giai é sangue novo, tá jogando muito bem, então é uma boa notícia ele fazer mais uma partida boa. Um terceiro ponto positivo foi a entrada do Alan. Ele entrou muito bem, eu gosto bastante do futebol dele. Hoje, na minha visão, foi a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Se eu não me engano, teve aquele jogo contra o Mirassol que ele entra e faz gol, mas esse jogo contra o Vasco, até pelo Vasco ser melhor que o Mirassol, mesmo que ele não tenha feito gol hoje, mas ele entrou muito bem, ele criou oportunidades, gerou jogo, assim, gerou opções de jogo e segurou a bola, assim, que ajudou a gente a levar 3 pontos para casa bem tranquilo, assim. Então, cara, gostei muito da partida que o Alan fez. Ele deve ter jogado, imagino que uns 20 minutinhos, assim, 15, 20 minutinhos. E ele jogou super bem, então fica aí de ponto positivo. De ponto negativo, falando de um panorama geral, mesmo que a gente tenha que o Palmeiras tenha sido superior ao Vasco, em muitos momentos a gente demonstrou muita fragilidade defensiva. Por exemplo, na bola aérea, em alguns lances, a bola sobrou para os jogadores do Vasco sozinhos na pequena área, que eles acabaram não alcançando a bola. Só que isso daí é uma fragilidade defensiva que, se o Vasco tivesse com o Berrete em campo, provavelmente a gente teria sido punido por isso. A gente teria tomado pelo menos um gol em bolas assim. Então isso daí é preocupante porque o Palmeiras sempre se destaca muito pela qualidade da defesa, principalmente nessas bolas aéreas. E essa qualidade, né, essa valência, ela praticamente minguou. A gente é muito mais frágil do que em anos anteriores. Então fica aí essa ressalva, mesmo com essa vitória, que é algo que a gente precisa corrigir. Um segundo ponto é do Paulinho, que ele entrou meio mal, assim, fora de ritmo. Tudo bem, ele teve uma lesão muito séria. Ele jogou 6 meses no Galo com uma fratura na canela, pelo visto. E ele tá se recuperando, só que hoje foi dos jogos que ele entrou, foi o pior jogo, assim, talvez até contra o adversário mais frágil. Então, isso é meio complicado, assim, né? O Paulinho parece que ele tá com algum problema na transição física. Tava muito fora de ritmo, não tava conseguindo correr. é, e, e não conseguiu nem dar os mesmos passes, assim, do que em partidas anteriores. Então, fica aí outra ressalva, né? Com a entrada do Paulinho, talvez tenha
talvez seja o momento até de guardar um pouquinho o Paulinho para garantir que essa transição física seja bem feita. Ou se for só ritmo de jogo mesmo, né? Eu não sou nenhum especialista para avaliar isso. Mas se o problema for só o ritmo de jogo, aí não tem segredo, é o Paulinho começar jogando de titular mesmo. Bola ele tem para isso, mas para pegar ritmo de jogo quanto antes. E uma terceira ressalva foi a entrada do Fraco Lopes, né? O Flaco Lopes. Ele entrou muito mal, cara. Ele errou muita coisa, assim. E o gol que ele perdeu cara a cara o, com o Léo Jardim é inacreditável. O Flaco, assim, que é até engraçado, né? Porque até 2, 3 semanas atrás, não, semana passada, né, que teve a vitória contra o Bolívar, ele jogou muito bem, assim, né, no meio da semana, na quarta-feira anterior, e hoje ele parecia que era um jogador totalmente diferente, assim, desligado, assim, não gostei da partida do Flaco Lopes. Pra fechar, um ponto negativo que também é mais abrangente vai mencionar o seguinte, que é o envolvimento que esse esquema tático tem com o Vitor Roque. Durante o primeiro tempo, a partida que o Vitor Roque fez foi extremamente apagada. Os momentos que ele conseguia pegar na bola eram os momentos que ele aparecia como uma opção de passe para o Piquerez na linha de fundo do lado esquerdo. Isso daí meio que não é a dele. O Vitor Roque ele pode ser muito melhor, ele pode ser mais útil assim, né? Se ele receber bola onde o centroavante deve receber, naquela região da entrada da área e onde ele tem a oportunidade de fazer o gol. E o esquema ofensivo do Palmeiras não favorece nenhuma das características dele. A melhor característica que ele tem não é na bola aérea, e faz muito tempo que o Palmeiras abdica de fazer essas tabelas que acabam favorecendo o jogo de um centroavante. E pro Palmeiras isso daí fez sentido por muito tempo, porque você jogava, por exemplo, com o Rony, né, na área, que mesmo que ele seja um jogador baixo, ele é um bom cabeceador, assim. Eu sempre fui muito crítico do Rony, mas isso daí é uma característica que o Rony tem muito boa. É uma boa característica que o Rony tem, no caso. E hoje, com o material que você tem, isso daí mudou. E mesmo que pareça que você jogando pelas beiradas, isso daí favorece o jogo do Estevão, o Estevão ele tem data para sair. A gente já precisa se planejar para um momento que o Estevão não vai estar aqui. A Estevão dependência, assim, ela já diminuiu bastante. Hoje o Palmeiras ele consegue criar, mesmo que mal, mas consegue criar oportunidades independente do Estevão estar em campo. E eu imagino que uma oportunidade que a gente tem é fazer com que esse jogo ele passe mais para a finalização do Vitor Roque, porque ele tem qualidade, a gente pagou caro nele por conta disso, porque ele consegue fazer gols são caros, e a gente pagou caro justamente por isso, mas eu imagino que ele está sendo mal aproveitado. Então fica esse quarto ponto de melhoria, assim, né? Que é a estratégia ofensiva, ela tem que ser melhor trabalhada pro centroavante, para favorecer o centroavante. Senão, não faria sentido você investir 25 milhões de euros em um centroavante. Então, essa daí seria meu último comentário. Fora isso, são 3 pontos importantíssimos, né? Mais 3 pontos fora de casa. E assim, dadas essas ponderações, a gente precisa olhar para o próximo adversário. O próximo adversário, no caso, é o Cerro Porteño. A gente viaja para o Paraguai agora para enfrentar o Cerro Porteño quarta-feira às 9h30. E assim, vencer esse jogo para a gente já garantir a classificação antecipada para o mata-mata da Libertadores, né? Eu não ligo de passar em segundo, passar em primeiro. O Botafogo fez uma campanha para lá de questionável
em 2020, no ano passado, né? E acabou sendo campeão, mesmo tendo que decidir todas as eliminatórias fora. E, enfim, para mim, fazer 12 pontos já tá mais do que ótimo. Às vezes até é bom você receber os adversários no Allianz e aí você consegue dar rodagem tanto para os meninos da base quanto para o Paulinho, que, como a gente mencionou, tá sem ritmo de jogo. E no próximo final de semana a gente enfrenta o São Paulo. Tem um clássico, um clássico que também é fundamental pra gente, porque a gente tá na liderança agora, só que assim, o Flamengo, eu ainda nem vi contra quem o Flamengo vai o Flamengo vai enfrentar no próximo final de semana, mas você vai receber o São Paulo em casa, você precisa pelo menos pontuar. O São Paulo tá empatando muito, né? O São Paulo tem 7 jogos e 6 empates. Então eu imagino que seja a hora do São Paulo perder de alguém que seja de nós, né? Fora isso, vitória importantíssima, mesmo com alguns problemas, mas o Palmeiras ele segue firme no planejamento de disputar o título do Brasileirão. E assim, se vai ser campeão, isso daí quem vai dizer é o tempo, mas brigar para isso, pelo menos a gente vai. Se você tem dúvidas, se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, né? Se você quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Lembre sempre de manter o respeito nos comentários, é fundamental. E qualquer coisa, estamos às ordens. Vamos para cima e a expectativa é que o Palmeiras seja melhor do que é hoje, porque mesmo com esse ponto, assim, tem vários pontos de melhoria nessa partida contra o Vasco.